Bem, estamos no mês das noivas, então eu chamei a doutora Vanessa Gerente, que é especialista em pálpebras, para falar sobre quais procedimentos as noivas e, por que não, mãe da noiva e mãe do noivo podem fazer. Quando eu fecho com uma noiva, eu sempre passo um cronograma de beleza. Ali tem alguns procedimentos que elas podem fazer, né? Algumas sugestões quando elas querem fazer e quanto tempo antes elas podem. Então, achei que chamar você aqui para falar sobre isso seria super interessante. Me conta então, quais os procedimentos que as noivas e mãe da noiva procuram você para fazer e fala um pouquinho também sobre o tempo e tudo mais. Joia. Então, é muito interessante a gente ter essa programação bem definida com antecedência, porque alguns procedimentos requerem um tempo de recuperação. Um dos procedimentos mais procurados é a cirurgia das pálpebras, especialmente pelas mães da noiva e mães do noivo. Então, é um procedimento que a gente tem que planejar antes. Em geral, uns 6 meses de antecedência seria um período ideal, para que a gente tenha uma recuperação adequada, para que no dia do casamento a pessoa já esteja sem edema, sem nenhum traço da cirurgia, já com resultado muito natural. Então, para a cirurgia, seria esse período de antecedência. 6 meses de antecedência. E tem mais algum outro que você indica mais para as noivas? Sim, a toxina botulínica tem uma ótima indicação. Eu gosto de indicar 1 mês e meio a 2 meses antes, para que no dia da cerimônia já tenha um resultado bem natural, não esteja muito paralisado, a pessoa já tenha uma expressão bem natural, sem grandes linhas de expressão, né? Então esse período também é importante para, se ficar algum roxo da aplicação, para que isso seja resolvido antes. E eu vejo muito que elas se preocupam com a textura ali da área de olhos, textura de poros também, a questão de hidratação, tanto de hidratação quanto de ruguinhas. Sim. O que pode ser feito para melhorar? Sim, o laser de CO2 é uma ótima opção. É um dos procedimentos que a gente pode aplicar nessa pele fininha das pálpebras inferiores. Ele ajuda bastante com rugas finas, com flacidez, e pode ser aplicado no rosto inteiro, ajudando também com poros, com rugas finas e flacidez. A gente recomenda pelo menos uns 2 meses antes do casamento, para que tenha um resultado, uma boa recuperação do laser de CO2. Disso que eu já falei, de cirurgia, de toxina, existe um procedimento que é o ultrassom microfocado, que a gente pode realizar um pouquinho mais próximo da data da cerimônia, que ele dá um up no visual, um lifting, melhora a flacidez, e é um tratamento que não tem uma fase de recuperação longa. Em geral, a pele fica mais vermelhinha no pós, mas a recuperação é muito mais rápida, então pode ser feito mais próximo da data da cerimônia. Então poderia ser feito com 1 mês de antecedência, Sim, por exemplo? Com 1 mês de antecedência seria bem interessante. Para as pálpebras inferiores, para essa região aqui, também existem os fios de PDO, são fios lisos que a gente implanta embaixo da pele e eles estimulam a produção de colágeno nessa região. Então eles agem como bioestimuladores. Isso é um procedimento interessante, também com certa antecedência, porque pode ficar alguma manchinha roxa. Então, em geral, uns 3 meses de antecedência seria um período ideal. Doutora, se nós fôssemos fazer uma linha do tempo da noiva, juntar todos os procedimentos, você pode me falar qual seria o momento ideal para a gente fazer cada um? Ah, interessante. Então, assim, com 6 meses de antecedência, faria blefaroplastia, caso seja necessário, né? Com uns 3 meses de antecedência, fios de PDO, com 1 mês e meio, 2 meses de antecedência, toxina botulínica, e com 1 mês de antecedência, ultrassom microfocado. Ótimo, perfeito, para ficar... Faltou o laser. Faltou o laser, geralmente a gente associa na cirurgia. Então a gente aproveita que o paciente está sedado, porque o laser dói um pouquinho. Então já aplica, pode tratar só pálpebras ou o rosto inteiro e o pescoço. Qual tipo de laser que você usa? É o laser de CO2 fracionado. CO2 fracionado. E ele pode ser feito fora da cirurgia, para quem quiser Pode ser fazer? feito fora da cirurgia, mas assim, para um tratamento mais completo, a gente prefere fazer com sedação. Tá, entendi.